Fala pessoal, eu estou aqui com a Fernanda Fabbri, uma pessoa que eu me encantei pela história dela, que eu tô aqui assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, mas eu falei, não, vou guardar todas as perguntas pra gente poder explorar e conversar muito aqui no podcast. Ela tem um perfil que chama Mãe por Amor, e ela vai contar aqui pra gente por quê, talvez vocês já sigam ela, porque ela é super conhecida, super influente no tema que ela vai falar sobre maternidade, sobre adoção. Então, Fernanda, obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui. Amo falar de adoção, espero que seja uma conversa bem gostosa e que mais pessoas possam conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Sim, tem muita coisa para falar, né? Eu tenho bastante curiosidade aqui e eu queria saber, você sempre quis ser mãe? Sempre. Eu sou muito maternal, eu era aquela garota que ficava brincando de boneca, cuidando das amigas. Eu tinha amigas que ficavam bravas comigo. Você não é minha mãe, para de cuidar de mim. Então, eu sempre fui muito maternal. E a adoção, especificamente, nasceu no meu coração quando eu tinha 13 anos. Eu decidi que seria mãe por adoção com essa idade. Uau! Eu tinha uma tia paterna, que levava sempre crianças para passar Natal com a gente. Uhum. E eu olhava para aquelas crianças e me apaixonava por eles. Geralmente eram crianças da minha idade. Tá. E eu falava, gente, eu vou pra minha casa agora e eles vão voltar pra um abrigo, né? Por quê? E eu sempre fui uma pessoa muito do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E eu lembro que eu falei, cara, eu acho que eu seria capaz de amar um filho pela via adotiva. Então eu vou ser mãe por adoção. Uhum. Então, lá com 13 anos eu decidi. Olha só, missão já bem jovem. Mas eu também queria ter um filho pela via biológica, queria engravidar. Eu tinha muita vontade de ver a barriga crescer, montar o quartinho, ver todo mundo me mimando. Uhum. Eu tinha muito essa fantasia romântica da gestação também, Sim. né? Mas eu não consegui engravidar. Não conseguiu? Eu vi pela tua história que você tentou bastante. Sim, eu tentei. Eu comecei a tentar engravidar, eu tinha 19 anos. Eu me casei com 18, Rê. Uau. E aí, antes de casar, eu e o Maurício, a gente já tínhamos planejado que seríamos pai pelas duas vias, né? Uhum. Então, a ideia era que a gente tivesse primeiro um filho pela via biológica. Quando fosse um pré-adolescente, a gente adotaria uma criança também, já no perfil de um pré-adolescente. Então, nunca pensei num bebê. Só que eu comecei as tentativas e eu não engravidava. E eu ia aos médicos, os médicos, não, você não tem nada. Espera, vamos fazer não sei o quê. Espera. E foi assim durante 11 anos, essa espera. E foi um momento, assim, muito triste da minha vida. Eu falo que esses 11 anos foram devastadores, não só pela questão de não engravidar, mas a expectativa das pessoas, a dificuldade dos médicos em lidar com a minha queixa, com a minha tristeza, né? Como eu era muito jovem, os médicos achavam muito frescura. Então, daqui a pouco você engravida, daqui a pouco você engravida. Como eu gostaria que alguém tivesse olhado pra mim, assim, entendido que eu já tava tentando fazer há muito tempo, que aquilo já tava muito destrutivo pra mim, né? Sim. Em 11 anos eu tive 3 depressões. Inclusive, eu tive uma depressão muito grave, onde eu quase fui internada numa clínica psiquiátrica mesmo, fazia uso de muitas medicações. Só que eu não identificava a causa das minhas depressões. Eu achava, uma hora eu falava que era o trabalho, outra hora eu falava que era muita demanda, eu culpava tudo. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, depois eu descobri que, na verdade, o que me deixava tão triste é que eu não conseguia suprir a expectativa das pessoas que me cercavam. Então, o problema não era eu não engravidar. O problema é que eu não estava dando um neto para os meus pais, para os meus sogros, para as pessoas que nos conheciam. Eu já estava casada há muitos anos e eu não engravidava. Então, E as pessoas perguntam muito, né? Eu lembro que era muito isso, eu me sentia uma mulher fracassada. Então, muitas vezes eu olhava pra mim e parecia que eu não era mulher. Ué, eu não engravidava. E aí era muito mais cruel porque os médicos falavam que eu não tinha nada. Como que você não tem nada e não engravida? Uhum. Maurício fez diversos também exame e também não tinha nada. Realmente, talvez exista ali uma incompatibilidade que a gente não sabe, alguma coisa genética, né? Existem tantas coisas, é tão complexo essa questão do corpo humano, mas aquilo que é possível rastrear com exames, a gente fez tudo. E a gente não tem nada que nos impede de ter um filho pela via biológica. Uhum. Eu cheguei a fazer um tratamento não invasivo, mas com um especialista, que foram induções. E esse eu acho que foi o pior. Porque aí eu já tinha 11 anos tentando, e esse médico, uma conhecida, tinha engravidado com ele. Então eu cheguei, assim, muito cheia de expectativa. Lá em cima. Falei, vou engravidar. Ele era o melhor de Campinas, né? E eu lembro que eu paguei, assim, foi caro, né? E ele falou assim, olha, nós vamos fazer induções, você vai vir aqui, vou fazer ultrassom. É muito difícil você não engravidar.
Nossa, aí ainda mais que a cabeça fica... Aí ele falou, olha, a gente vai tentar 2. Se não der certo, a gente faz uma videolaparoscopia pra ver se você tem algum problema e tal. E aí fez uma, não deu, fez 2, não deu. E aí eu não sei por qual motivo ele estendeu aquelas 2 para 4 sessões, para 4 meses. Então eu fiquei 4 meses tomando hormônios fortíssimos, que me deixavam muito irritada, e eu não engravidava. E aí, ao final desses 4 meses, eu cheguei pra ele e falei, o senhor falou que a chance era enorme, eu não engravidei, chega disso. Aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, Fernanda, eu não sei explicar o que acontece com você. Você era pra estar grávida, porque anatomicamente tudo, você não tem nenhum problema. Ele falou, olha, eu acho que você deveria fazer uma fertilização in vitro. E aí eu lembro que eu cheguei muito brava quando eu falei isso, e ele, na hora que ele falou, eu falei assim, você tá dizendo que eu não preciso mais engravidar? Ele falou, não, eu tô falando pra você fazer uma fertilização. Eu falei, não, você acabou de dizer que eu não preciso mais engravidar pelos métodos convencionais. E aí ele achou que eu ia surtar, e foi uma mistura de sentimentos. Eu chorei e dei risada ao mesmo tempo, porque era como se alguém virasse pra mim e falasse, chega, você não tem mais obrigação de engravidar. E aí eu lembro que eu saí de lá, eu tava sozinha nesse dia, o Maurício sempre ia comigo, mas nesse dia não. Sentei no meu carro, dentro de um estacionamento, e eu fiquei uns 30 minutos chorando, mas chorando muito, muito. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de alívio. E aí eu olhei no espelho e falei, chega. Eu não vou fazer a fertilização agora. Eu não tenho emocional pra isso. Vamos viver. E aí eu comecei a verbalizar, ó. As pessoas, quando vem o bebê, eu não consigo engravidar, né? Não quero. E eu vivi um luto que eu não sabia que isso era um luto. Mas durante 1 ano e meio a 2 anos, eu não falei de maternidade. Eu não via perto de grávida. Eu vi uma grávida, eu saía da rua, eu pulava, eu não ia em nenhum chá de bebê, em nada. E fui me curando, e aquilo foi ficando mais leve, mais leve. Quando eu comecei a falar para as pessoas, eu não consigo engravidar, as pessoas pararam de ficar me perguntando, porque a pessoa ficava muito desconfortável, né? Sim. Porque antes, quando vem o filho, não, eu tô fazendo doutorado, agora eu não consigo. Não, eu vou fazer pós-doc. Eu sempre dava uma desculpa para as pessoas, né? E aí foi passando, até que um dia aquilo parou de doer. E aí, quando parou de doer, eu olhei pra mim e falei assim, ué, eu posso ser mãe? Eu não queria adotar? E é engraçado que durante esses 11 anos, eu tava tão presa na expectativa, né? Que eu não conseguia ver a adoção, assim. E era um desejo de antes do casamento, né? Mas era a necessidade de agradar a todos. Então, comecei a falar da adoção de novo com o Maurício, e a gente começou a sonhar com 2 irmãos. Vamos adotar 2 irmãos? Mas mesmo assim, a gente fez tudo devagar, sem aquela pressa de sair correndo mesmo, né? Naquele momento era um mundo novo pra você ainda não conhecia o mundo da adoção. Eu tenho vários primos pela via adotiva, só que assim, é outra época, né, então hoje eles estão adultos e antigamente era totalmente diferente. Era um outro processo. Então na minha cabeça era muito demorado. Tanto é que o dia que eu realmente tomei assim a decisão, vou começar a pesquisar sobre o processo adotivo, eu estava no 2º ano do meu doutorado e eu tinha mais 2 anos e depois eu ia fazer um pós-doc e eu queria fazer fora do Brasil. Então eu tinha ali pelo menos mais 5 anos. Mas na minha cabeça era tão demorado que, podia entrar num processo que demorou muito pra dar certo, né? E aí, quando eu fui conhecendo o processo adotivo, eu vi que não era assim. Então, eu acho muito legal isso. A informação muda a nossa visão sobre o processo. Eu também já fui uma pessoa que achava que o judiciário ficava enrolando, que eles não queriam doar às crianças coisas nenhuma, que você precisava ter um monte de renda, um monte de coisa. Eu também já pensei assim. E eu lembro que uma das coisas que eu sempre falava eu preciso ter uma vida financeira bem estável, porque eu preciso ter o melhor psicólogo pro meu filho. Eu lembro que essa era a desculpa que eu dava. Entendi. E depois eu descobri que, na verdade, quem precisa de psicólogo é a mãe. E não o filho, né? Então, foi um aprendizado muito grande pra mim. E aí, como que foram os primeiros passos nesse momento? Eu pergunto também porque eu tenho muita curiosidade e eu sou dessa pessoa que ainda acha que tem é muito moroso, que é muito burocrático. Tive algumas pessoas próximas a mim que adotaram, pessoas que estão tentando. E eu também tive um momento ali que eu super me interessei, sempre tive no meu coração, mas o meu marido
por enquanto, por isso que eu falei que meu marido vai fazer um estágio com seu marido sobre vários assuntos, inclusive alguns que a gente vai falar aqui. E eu, uma época, até entrei num grupo de WhatsApp, que era um grupo de suporte a pessoas que ou estavam na fila, então era um grupo meio que tinham pessoas de vários estágios, pessoas que já estavam na fila, pessoas que já estavam em processo avançado e pessoas como eu que entraram para conversar. Então tinham encontros semanais, onde as pessoas eram voluntárias, podia entrar ou não, enfim. E no grupo a gente alimentava uma série de conversas ali. E ali eu fiquei com a sensação que era amoroso. Eu vi pessoas que estavam renovando a inscrição, não sei como que funciona os nomes apropriados e técnicos. Mas talvez porque também, não sei se haviam exigências ou tinha alguma, quero um bebê assim, assado, novo, tal, não sei o quê. Então, eu quero que você me explique também, porque eu tenho um pouco dessa crença, digamos assim. Então, como eu posso dizer? O processo, ele não é lindo como deveria ser. Por quê? A gente mora num país... Como deveria, como poderia ser. Né? A gente mora num país onde muitas coisas não funcionam, infelizmente. Porque se você for olhar questão de lei, nós temos, mas as coisas não acontecem, né? Qual é o problema do processo adotivo no Brasil? É que, embora existam etapas pré-definidas, cada cidade pode conduzir como quer essas cidades. Então, Nossa, o Brasil é um continente, né? Então é complicado a gente comparar dentro do próprio estado de São Paulo, como acontece. Existem cidades onde tudo funciona muito rápido. E existem cidades que é muito lento, realmente. Mas o que a gente mais vê aí, que as pessoas falam de burocracia, dura em média no Brasil 1 ano a 1 ano e meio. Com cidades que duram 6 meses. Nossa, então é bem rápido. Para algumas cidades, sim. Mas as pessoas que estão se habilitando, que é o processo de habilitação que a gente chama, né? Que tá ali na casa de 1 ano, esse é o processo. Tá dentro do prazo nacional. Porque como é o processo? As etapas são, você tem que entregar uma série de documentos. Aí todo mundo, mas é muito documento. Não, é o mesmo documento que você vai entregar se você estivesse fazendo um crediário. Você tem que provar que você tem uma fonte de renda, que você mora em algum lugar e que você tem idoneidade moral. É muito importante. Então, eles pedem antecedentes criminais, esse tipo de coisa. E aí, eles pedem um atestado, que eu acredito que um dia vai sair, mas ainda que é presente, que é de sanidade física e mental. Então, você tem que mostrar se você tem alguma característica, algum tratamento, alguma coisa que você faz, né? Mas pode ser emitido por qualquer médico. Além disso, você faz um curso preparatório. Esse curso que é um dos problemas também. Porque tem cidades que dura 6 meses, tem cidades que dura 1 dia, tem cidade que tem 1 vez no ano. Nossa! Por causa dessa lentidão e de cada um conduzir então, de uma forma. muitas vezes, talvez o processo demora tanto porque a pessoa tem a intenção agora, aí o curso acabou de acontecer, vai acontecer só daqui a 1 ano. Exatamente. Aí depois vai entrar no processo e vai mais não sei quanto tempo. Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade, Indaiatuba, São Paulo. Em Indaiatuba, o curso dura 6 meses. Ele é longo e ele é intencionalmente longo. É 1 palestra por mês, são 6 palestras. Por quê? Porque a gente entende que o candidato, toda vez que ele vai assistir uma palestra, ele tem que digerir aquilo que ele aprendeu. E eu vou te falar por experiência, que a gente vê que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Aí você fala assim, mas isso é ruim. Não, é a hora de desistir. Lógico. É durante o caminho que os candidatos têm que desistir. Porque parece que não, mas se você não consegue esperar esse 1 ano e meio de habilitação, você vai aguentar esperar 1 ano e meio pro seu filho te amar? Exato. Que foi o que aconteceu comigo. Então, tem 6 meses no caso da minha cidade. Lá, a gente gosta de fazer as palestras o mais real possível. Então, quem ministra as palestras são famílias por adoção. Tem palestra com o judiciário e tudo, mas assim, muito real, sabe? Então, vai lá o pai, a mãe, contou, aconteceu isso. Muito informativo. Existem cidades que já não é tão informativo assim, o que eu acho extremamente prejudicial para o candidato, porque ele não tem a chance de tomar uma decisão realmente pautada na verdade. Depois desse curso, então, tem essa entrega de documento, aí vai passar pelas entrevistas. Entrevistas é uma das partes mais
chatas, mais demoradas, porque a gente está falando de uma equipe que trabalha dentro da equipe técnica da vara da infância, que tem que fazer muitas funções. Então, às vezes a gente olha para o assistente social e para o psicólogo da vara, parece que eles só trabalham com o processo adotivo, mas não. Eles atendem, é muita função, e aí você vai pegar, são 6 pessoas para uma população de 160 mil, 200 mil, 300 mil. Nossa. Aí você fala assim, mas não é todo mundo que quer adotar, mas não é adoção, eles cuidam das crianças. Então, eles têm que ver como que tá evasão escolar, como que tá a nota na escola das crianças. Se fosse só pro processo adotivo, ok, mas não é a realidade deles. Então, aí eles vão fazer essas entrevistas. Tem cidade que é uma entrevista. Tem cidade que é 2, 3. Tem cidade que é casal. Tem cidade que é individual. Tem cidade que vai na casa da pessoa. Tem cidade que não. Cada cidade conduz de uma forma. Caramba. Depois que passou por todo esse processo, aí o juiz vai deferir ou não a sentença de habilitação. Quando você saiu da habilitação, você entra na chamada fila de adoção. Que não é uma fila do jeito que a gente imagina. Sou o primeiro, sou o segundo, não. A fila da adoção, ela é baseada, ela existe um número para o município, estado e tal, mas o que realmente vai valer ou não é o perfil. Então, é mais ou menos assim que eu posso dizer, tem que dar um match perfeito entre o perfil do candidato e o perfil da criança. Quando você estiver nesse processo de habilitação, você vai escolher como é a criança que você gostaria de adotar. E é um momento horroroso, Rê, porque parece que você está no supermercado com uma lista de compra. Então, você coloca nessa lista, eu aceito uma criança até 2 anos e 1 mês. Aceito irmão, sim ou não? Quantos irmãos? Qual a idade desse irmão? Eu aceito adotar em quais cidades do Brasil? É uma fila única? Ela é nacional, mas como eu falei pra você, ela não é do jeito que a gente imagina, 1, 2, 3. Ela é dinâmica. Mas independente da cidade que você se habilita, é a mesma... É uma fila, mas aí vai depender como fala? Do perfil que você colocou. Sim, então, se você mas, por exemplo, se você é de Indaiatuba e tem uma criança ou algumas crianças, no seu caso, com um perfil que dá match, sei lá no Nordeste... Eles dão preferência pro município, primeiro. A pesquisa é sempre feita, município, estado, nacional, internacional. Por quê? Justamente para poder ter um bom acompanhamento, né? Então, se a criança era do município, a equipe do abrigo já conhece a criança, essa adoção foi feita dentro do município, muitas vezes é bom para essa criança. Sim. Não tem mudança Por de isso escola. Que não tem também uma linearidade. Então, eles fazem perfil, essa... Tem a proximidade. Tem vários pontos que eles levam em consideração. Uma das coisas que as pessoas não entendem, que eu ouço muito isso, meu perfil é aberto, eu aceito irmãos, mas não é aberto, calma aí. Você aceita uma criança que sofreu abuso? Você aceita uma criança que tem uma alergia alimentar? Você aceita uma criança que sofreu um trauma? Você aceita uma criança que era filho de um pai que era usuário de entorpecente? Tudo isso é descrito no perfil. Então, é isso que as pessoas não entendem. Então, por isso que tem processo que a gente escuta, poxa, já demorou 5 anos, 6 anos, ainda não saiu. E aí, quanto mais restrito o perfil, mais tempo demora. E aí tem uma outra questão. A gente precisa entender como essas crianças chegam para os abrigos, né? Porque todo mundo acredita que as crianças vão chegar bebezinhas no abrigo. A minoria das crianças chegam bebê. Porque para chegar bebê, foi entrega voluntária. Ou seja, a mãe entregou voluntariamente essa criança. O que no Brasil não configura crime. Pelo contrário, a mãe ela é totalmente protegida. É um direito da criança, essa entrega. Só que a nossa sociedade, a gente sabe, é hipócrita. A mulher que quer fazer essa entrega é extremamente julgada. Inclusive, a equipe que trabalha nos hospitais não sabem cuidar dessa mulher. E aí, muitas vezes, o que essa mulher faz? Ela vai embora com essa criança pra casa. Aí, essa criança acaba sofrendo um monte de coisa. Maus tratos, negligência, que é o que mais gera acolhimento. Quem vai perceber que essa criança tá sofrendo negligência? A escola. O posto de saúde. Então, elas não chegam tão pequenininhas assim. Algumas vão chegar, mas a grande maioria vem ali já um pouco maiorzinha. A escola tem um papel muito importante. Boa parte dessas crianças que são acolhidas vem por meio da escola. Porque o relacionamento com o professor consegue identificar as manchas de machucado, aquela criança que nunca come, aquela criança que falta muito na escola. Então, ela já chega maior. Qual é o perfil das crianças disponíveis para adoção no Brasil? Hoje, 63% das crianças têm mais de 8 anos. E se a gente olhar, 61% tem mais de 10 anos.
Qual é o perfil dos candidatos? Qual é o perfil que as famílias querem? São crianças com menos de 4 anos. Nos últimos 2 anos, a gente teve um avanço lindo, que eu fico muito feliz, que agora as pessoas já estão procurando até 6 anos. Mas ainda não é a maioria das crianças. Mas esse trabalho que você faz é fundamental, porque desmistifica muita coisa, ajuda muitas pessoas a serem muito conscientes também, então Tem acho ajudado, e a gente fica muito feliz, porque não é fácil pra gente como família por adoção se expor, porque a gente tá falando diferente. Então, sobre nós, impera muito preconceito. Tanto é que, antes de lidar com o Instagram, eu não tinha vivenciado preconceito com a minha adoção. Só coisa assim, às vezes uma fala, outra, que sinceramente não incomoda, né? Recentemente, com a adoção da nossa filha mais velha, a gente foi bombardeado por preconceito. Então, é como se fosse impossível eu simplesmente querer ser mãe da Natália, que chegou com 17 anos. Eu fui acusada de adotá-la por marketing, fui acusá-la de adotá-la para que ela fosse minha empregada, que meu marido tinha segundas intenções com ela, que ela ia roubar meu marido. Nós ouvimos, assim, coisas absurdas. E não foi eu ouço isso todos os dias, em todos os momentos. Então, o que mantém a gente na luta é saber que tem colaborado de uma forma ou outra. E a gente realmente atende muitas famílias. É que a mídia social, eu sou meio emotiva, viu? Se eu me emocionar, você não repara. A mídia social deixa as pessoas falarem o que elas não teriam coragem de falar pessoalmente, né? Sim, porque tá atrás. A pessoa acha que tá protegida, né? Que tá protegida, infelizmente. Mas, por enquanto, é o que eu falo, por enquanto, eu e minha família estamos conseguindo lidar com isso. Talvez chegue uma hora que a gente não aguente mais, né? Vai chegar, porque eu, particularmente, tenho sido bastante impactada e abalada com isso, né? Sim. Porque é difícil, o tempo todo, 24 horas, você ouvindo as coisas, poxa, tem que ter muita maturidade emocional para lidar com isso. Mas o que nos motiva... Mas ao mesmo tempo você atrai muitas pessoas que são ajudadas, que te admiram, que acho que isso vai construindo uma rede que te dê suporte também. A gente tenta olhar por esse lado e para mim, assim, a minha motivação sempre foi, o Instagram me permitiu uma coisa que antes eu não tinha, que era o fácil acesso às crianças acolhidos. Então, hoje eu trabalho com muitas crianças e adolescentes acolhidos. E eu aprendi muito com eles. Então, antes a intenção era ajudar os pais. E aí, meio que mudou. Hoje eu não ajudo os pais. Eu sou a voz dessas crianças. Então, muitas vezes as pessoas ficam muito bravas com o meu posicionamento e falam assim, você defende o Estado. Não, eu não defendo o Estado. Eu quero mostrar a adoção de verdade, porque essas crianças precisam que alguém fale por elas. Então, é uma motivação, assim, que me dá força, né? Sim. Mas existe morosidade, sim. Um dos problemas que a gente tem ainda é a demora na destituição familiar. É muito complexo, porque, olha, o processo tá mudando muito. Em 2019, quando eu adotei meus 4 primeiros filhos, eles estavam há 3 anos e meio no abrigo e não tinha ninguém no Brasil ou fora do Brasil interessado em adotá-los. Não havia. A adoção de 4 irmãos em 2019 era uma raridade. Hoje já tá mudando. Não é mais uma raridade. Não tem a frequência que tem as outras, mas a gente já teve um aumento bacana, considerado. Recentemente, uma família adotou 5. Teve outra história de 6. Então, as pessoas estão se abrindo para isso, né? Sim. A minha filha, de 17 anos, a nossa adoção foi tão rápida, porque também não tinha ninguém dentro do Brasil, nem fora do Brasil interessado em adotar uma adolescente com o perfil da Nath. O ano passado, aconteceram apenas 2 adoções de adolescentes de 17 anos no Brasil. A Nath foi uma delas. Pra você, assim, então, eu acho isso um poder transformador muito grande, né? Muito. É muito grande. Muito. E como que foi o teu processo com os 4? Como que vocês se encontraram, assim? Não foi planejado, como eu disse, eu queria adotar 2 irmãos. Eu entrei na internet para pesquisar quais eram os documentos para adotar. E aí eu só coloquei documentos para adotar e eu fui direcionada para um site chamado Adote um Boa Noite. E eu fiquei curiosa com o nome. Eu lembro que eu entrei e vi fotos de crianças. E aí eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, acho que eu tô cometendo algum crime, isso não é legal, né? Aí eu olhei para baixo, TJ, SP. Então era do Tribunal de Justiça de São Paulo. Comecei a olhar e na hora que eu entrei naquele site, já comecei a sentir um negócio assim. Eu não gosto do romantismo da adoção, mas realmente foi uma coisa muito...
que eu não consigo te explicar. Eu fui sentindo é que eu uma coisa. acredito, por isso que eu perguntei como vocês se encontraram. Porque acho que tem aquela coisa assim que era pra ser, não sei. Eu fui me sentindo uma forma muito estranha, eu fui vendo as fotos, e aí quando chegou na penúltima eram eles. E aí tinha 4 crianças, lembro certinho, eles estavam sorrindo com uma cara de arteiro, né? E na hora que eu bati o olho na foto, eu imediatamente disse, meus filhos. E eu falei assim, eu tava mexendo, meus filhos? Aí tinha uma colega no trabalho, né? Ela olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Eu falei, vem ver meus filhos. Aí ela pegou e falou assim, Fer, você tá doida? Aí eu dei um print e mandei pro Maurício. Nossa, o Maurício vai meter um palavrão bravo comigo. Ele falou, de jeito nenhum, que não sei o quê. E eu falei assim, Maurício, nossos filhos. Ele, Fernanda, de jeito algum. A gente não tem nenhum, vai ter 4 agora, pode parar. Aí eu peguei, guardei aquele print e falei, acho que eu tô realmente emocionada, né? Deixei quieto. Só que eu dormia e eu acordava pensando neles. E eu não pensava na foto deles. Eu lembrava do nome deles, da idade deles. E eu comecei a ir nos lugares e eu vi uma roupa de criança. Eu falava assim, Maurício, essa roupa ia ficar linda na Flávia. Maurício, Fernanda, você não tá bem. Você não tá bem. Eu falei, ai, não é possível, Deus, isso não sai da minha cabeça. E aí eu recebi uma amiga dos Estados Unidos, ela não fala muito bem português e eu falo muito mal inglês. Aí eu falei assim, é a minha oportunidade de verbalizar. Eu falei pra ela, você é mãe de 4 irmãos. E ela, ok. Na hora que eu falei, você é mãe de 4 irmãos, eu tive certeza que eu seria. Aí eu cheguei no Maurício e falei, amor, é o seguinte, nós vamos entrar no processo de adoção, mas fica tranquilo. Ele, Fernanda, nós não vamos adotar os 4. Eu falei, tá bom, fica tranquilo. Aí fui, adiantei, e eu fui, tipo, num dia, no outro eu consegui uma entrevista, e no outro, no mesmo final de semana ia ter a primeira palestra, então eu já comecei. Aí fomos assistir uma primeira palestra, e você tem que fazer todo o processo pra você estar habilitado pra você se candidatar a uma busca ativa, que era do site. Eu saí da primeira palestra no sábado, na segunda-feira eu liguei na vara da infância que eles estavam. E eu já liguei assim, na hora que atendeu eu falei assim, não separa meus filhos porque eu tô me habilitando pra adotá-los. Aí a mulher, que filho? Eu falei, falei o nome. Aí ela falou assim, tá bom, a gente vai entrar em contato. E não entrou. E aí eu ligava, direto. Só que eles, lógico que não me davam moral, né? Essa doida aí querendo saber das crianças, né? E aí a gente foi tentando juntos. O Maurício se abriu a adoção dos 4 depois de 3 meses de uma palestra, onde ele viu uma mãe que adotou também 3 irmãs, sozinha. E no final da palestra, eu lembro que um cara virou e falou assim, mas suas filhas estudam em escola pública? E aí a mãe, toda educada, respondeu, sim, elas estudam escola pública, da mesma forma que elas estudavam quando elas estavam no abrigo. A diferença é que hoje elas voltam pra casa e tem uma mãe. Antigamente voltavam pro abrigo. E aí eu vi que o Maurício encheu o olho de lágrima, né, se emocionou. E aí ele olhou pra mim assim, chegou no carro e falou, você é louca, mas nós vamos adotar os 4. Então nós lutamos muito por eles, pra chegar até eles. Nós demoramos... E até então, você só conhecia de foto? Só, mas eu tinha muita certeza. Era uma coisa que eu não sei explicar. Só que assim, eu tinha muita certeza, mas tudo dava errado o tempo todo. Nada dava certo pra gente. Nossa. Vamos entrar não sei o quê. Não dava, ligava. Aí teve um momento que a gente entrou em contato e foi dito que eles não estavam mais disponíveis pra adoção. E aí eu lembro que quando o Maurício falou, eu falei assim, não é possível. Eu fui dormir, falei, Deus, o senhor colocou isso na minha cabeça, agora o senhor vai ter que tirar. E aí eu acordei no outro dia, eu tinha certeza. E eu liguei. Falei, eles estão bem? Eu tô aqui ainda. E aí, depois de um tempo, eles entraram em contato com a gente conseguiu a oportunidade de conhecer as crianças. E foi eles eram de onde? Da sua cidade, não? Não, eles eram de Jundiaí, né? A gente é de Indaiatuba. Aí nós começamos o processo de aproximação, porque depois que você tem o processo de conhecer, quando indica a criança, no caso eu fiz busca ativa, né? Então eu me candidatei, aí você começa o processo de aproximação. A aproximação, ela não tem prazo. São visitas que você faz pra criança no abrigo e você pode levar a criança pra passear. Às vezes eles autorizam a criança a ficar alguns dias na sua casa. E a nossa aproximação era pra durar cerca de 6 meses, porque a minha filha não queria ser adotada. A nossa durou só 6 semanas. E foi desafiador desde o primeiro dia. O dia que a gente conheceu as crianças, eles fizeram algo assim que foi muito forte, né? Eles nos colocaram num corredor e deixaram as crianças dentro da casa. Aí a psicóloga falou assim, eu posso filmar? E aí ela liberou a saída das crianças
para o nosso encontro. E a linguagem não verbal das crianças era muito gritante. Então, a Flávia, ela veio assim, fechada. O Maurício pega ela no colo, ela não mexe o braço e as perninhas, de tão dura. O Fabrício, tão eufórico, que ele levou um tropeção. O Flávio, já achando que ele ia ser tão rejeitado, que ele já ficou de lado. O Arthur, tipo, o que tá acontecendo? Uma criança de 3 anos, né? E aí nos deixaram com as crianças. E eu só me toquei que eu ia ser mãe de 4 no momento que saíram. Aí eu lembro que eu olhei e falei assim, o que eu fiz da minha vida? Como que eu lido agora? O que eu falo? O que eu falo com as crianças? Como que brinca? Eu não sabia o que fazer, eu não era mãe, eram crianças de idade diferentes, né? E aí foi só dei fora naquele dia. Eu lembro que eu cheguei no Flávio e falei assim, eu vou focar nos mais velhos, porque o Arthur é mais fácil de eu conquistar. E se eu já chegar no Arthur, os mais velhos já vão se sentir rejeitados logo de cara. Sim. Aí eu cheguei no Flávio, né, e eu não conseguia falar com ele. Aí eu lembro que eu falei assim, como vão as namoradas? Ele tinha 11 anos. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, não sou desses. Falei, nossa, que foda. Eita. Né? Mas devia ter gravado, viu? Aquilo, pra usar pra posteridade. Pra depois falar, olha aqui. Você que me falou. A Flávia, nós fomos brincar. E aí o Fabrício ficava, mãe. A Flávia, ela não é sua mãe. Não chama ela de mãe. Assim, alto. E olhando pra mim, deixando muito claro que ela não queria aquilo. O Fabrício, ele chegou pra mim, eu dei muita risada. Ele falou assim, você vai ser minha mãe? Eu... Acho que sim, você quer? Ah, relaxa, seja minha mãe. Ô, mãe, vem cá. Aí eu lembro que eu não achei nem romântico, mãe. Gente, muito... Eu falei assim, nossa, né? Muita reação diferente. Assim, nossa, que fácil esse mãe, né? Tipo, eu nem fiquei emocionada, né? E aí eu lembro que tinha o rapaz tava trocando o gás lá e aquela monte de criança falando comigo ao mesmo tempo. E aí o Fabrício chegou pro rapaz e falou assim, ô tio, minha mãe tá aqui. E aí o cara do gás veio do meu lado e falou assim, você é a mãe do Fabrício? E eu, assim, né? Aí ele, ai, tadinho, ele acha que você é a mãe dele. E eu não falei nada, porque eu fiquei tão surpresa, né? Que eu não falei nada. Aí o Fabrício parou do meu lado e fez assim pra mim, ó. Aí eu peguei, dei a mão pra ele, levantei e eu sou a mãe dele, tá bom? Aí o Fabrício, até que enfim, né? O Fabrício sempre foi o mais solto, né? E aí a gente começou a se dar bem depois disso, né? Mesmo não querendo, a Flávia me chamou de mãe no dia seguinte. E foi assim durante 6 semanas, muito legal. Só que nós conhecemos as crianças num sábado, passamos o sábado e o domingo com eles no abrigo. Na segunda-feira, meu marido foi mandado embora do emprego. E ele perdeu 70% da nossa renda. Então, nós ganhamos 4 filhas e perdemos 70% da nossa renda. E eu tinha só mais 1 ano de financiamento da minha bolsa de doutorado. Então, nós estávamos numa situação, assim, assustadora. Nós tínhamos um carro de 2 lugares, que era uma Montana na época, e o Maurício, e precisávamos de um carro de 7. E tinha que providenciar isso pra ontem, né? E as coisas continuaram dando errado. Tudo dava errado o tempo todo. Mas a gente com a certeza de que não iria desistir. Então a gente visitava eles com carro emprestado. Às vezes ia só o Maurício buscar, eu ficava em casa porque não cabia todo mundo no carro. Ou às vezes o abrigo emprestava o carro pra gente. A gente passou por situações, uma que pra mim foi muito marcante. A gente ia buscá-los pra passar o primeiro feriado conosco. E a gente tava com um carro emprestado de um amigo. O nosso amigo bateu o carro 2 horas antes. E aí nós não tínhamos um carro. E aí, por conta da demissão do Maurício, nós tínhamos deixado tudo. Cartão de crédito, a gente cancelou tudo. Deixou nossa vida redonda e cancelou tudo, que a gente ia pra não ter gasto. E aí a gente precisava alugar um carro. Só que de última hora, no feriado. E eu lembro que eu fui correndo lá alugar um carro. E tudo certo. Aí a moça virou, precisa de um cartão pra deixar de caução. Eu falei, moça, eu não tenho cartão. Não, mas precisa. Eu lembro que eu falei assim, eu pago, quanto é o calção? Ela, não, tem que ser cartão. E eu não conseguia alugar o carro. E eu lembro que foi o dia, assim, eu saí de dentro daquela concessionária, eu sentei no carro, eu me senti a pessoa mais impotente do mundo. Eu falei assim, como que eu posso ser mãe dessas crianças se eu não tenho condições nem de alugar um carro, se eu não tenho capacidade pra pegar um carro? O que eu tô fazendo com essas crianças, né? E aí, no final, a gente conseguiu deu um jeito, as crianças ficaram em casa, a gente não pôde ficar saindo porque a gente não tinha carro, mas foi muito gostoso. E as crianças vieram antes do Natal pra nossa casa. Quando eles chegaram em casa, tudo aquilo que tava fofinho, né, do mãe, mudou.
Mudou no mesmo dia que a gente buscou eles. As crianças ficavam toda hora, quando vocês vêm? Quero ir de vez. Mas nesse dia, na hora que eu cheguei na instituição, eles estavam com um olhar diferente. Eles estavam assustados, eles estavam com medo. E teve uma cena muito forte pra mim, que me impactou pro resto da vida, de um garoto de 16 anos que pegou o Arthur no colo. E aí, na hora de ir embora, eu falei, tia pode pegar ele? Ele pegou, olhou bem no meu olho, ele falou assim, você cuida direito dele. E eu falei assim, não, pode ficar tranquila, eu sou a mãe dele agora. Ele falou assim, é por isso que você tem que cuidar direito dele. E eu, na hora, não entendi, mas depois ficou muito claro pra mim, cara, mãe não era uma coisa legal pra eles. Uhum. Eu não era a pessoa que eu achava que eu tava sendo. Na verdade, Sim. eu era uma figura assustadora para os Sim. meus filhos e para a maior parte das crianças. E nós chegamos na nossa casa e aí começou muitas dificuldades. A Flávia, ela me rejeitou durante 1 ano e 3 meses. E era uma rejeição mesmo, dela verbalizar. Você nunca vai ser minha mãe. Não adianta. Eu tenho mãe, não é você. Uhum. Ela me enfrentava muito com olhares, ela me enfrentava muito, assim, tudo que ela percebia que eu não gostava, ela fazia, e não coisas grandes, porque ela nunca foi uma menina agressiva, Tá. mas eu lembro que eu levei ela pra fazer um tratamento no cabelinho dela, que eu sabia que ela tinha problema com o cabelo dela, Uhum. e aí a cabeleireira falou assim, olha, não pode ficar penteando o cabelo, pois ela pegava o pente, ela parava na minha frente, ela penteava o cabelo. Então eu não sabia lidar com aquilo. Eu achava que era sobre mim. O Arthur, 3 aninhos, é um bebê. Pequenininho demais. Eu demorei 4 meses pra poder encostar nele. Ele não deixava. Eu não podia dar banho, eu não podia colocar na cadeirinha do carro, eu não podia dar a mão pra atravessar. Eu lembro que era muito triste porque ele falava assim pra mim, eu não tenho você. E eu olhava assim e falava assim, cara, se esse menino que é fofo demais não me quer, eu devo ser uma pessoa muito ruim. E eu sempre trazia pra mim, eu não sou boa, eles não gostam de mim, né? Era sempre sobre mim, nunca olhava pra eles, né? O Flávio, muito bonzinho, a gente se deu bem logo de cara, mas depois eu descobri que ele era aquele garoto bonzinho que escondia a dor. Então, até hoje, meu filho lida com as dores dele, porque ele nunca se permitiu sentir aquilo que ele precisa sentir, que é o quê? Raiva. Muita braveza pelo que aconteceu com ele, para ele conseguir perdoar, ressignificar e tudo mais. E o Fabrício, aquele fofo, eu demorei 1 ano para aprender a amá-lo. Eu não conseguia amar meu filho. Tudo nele me incomodava, tudo, sem exceção. O Fabrício era uma criança muito chorona e pidonça. Ele queria ficar no meu colo 24 horas. Só que eu não fui uma criança que ficava no colo dos meus pais. Então, o colo que o Fabrício queria, talvez era o colo que eu queria quando eu era criança, provavelmente. Entendi. Então, eu projetava a minha tristeza no Fabrício. E aí, quando o Fabrício chegou em casa e viu que eu não era a mãe que ficava 24 horas no colo, ele também ficou frustrado. Então, ele também teve dificuldade para me amar. Então, nós ficamos juntos durante 1 ano, e a gente não conseguia se ver como mãe e filho. E era horrível, porque eu olhava pra mim e falava assim, como que eu não consigo amar essa criança? Eu me sentia muito mal, tinha muita vergonha pelo que eu sentia. Mas era um sentimento que estava dentro de mim. Então, não foi fácil. Nem um pouco. E com seu marido? Eles com seu marido? O que acontece... Com meu marido era tudo mais leve, porque a adoção, ela tem esse processo de rejeição. É muito comum, acontece... Se eu fosse colocar aí 98% das vezes vai acontecer, e ela é voltada a uma figura, ou o pai ou a mãe. Vai depender da história da criança. Como a maior parte das crianças tem pais ausentes, porque a gente tá falando de crianças que vieram de uma situação de vulnerabilidade, a presença do pai é muito... né? Sim. Eles nem sabem que é um pai. Então, eles não vão rejeitar o pai, porque eles nem sabem. O Maurício não era rejeitado por eles, mas também não era o pai. Ele era tipo o tio do abrigo, o cara legal, o cara divertido. Tanto é que eu sofri tudo isso com eles, mas 1 ano e 3 meses, meu vínculo tava 100% formado e a gente já se via todo mundo, mãe e filhos. Sim. O Maurício só fechou o vínculo com eles depois de 2 anos. Porque não conseguia ter esse relacionamento pai e filhos. Foi muito demorado. Então, o Maurício, ele se viu numa situação muito difícil, porque ele tinha que apaziguar
a situação com as crianças, para eles terem um ambiente legal, e ele tinha que ser o meu alicerce. Porque ninguém conseguia entender o que eu tava vivendo. Eu não entendia, né? E as pessoas, eu lembro que todo mundo que eu falava, era 2 respostas. Ai, devolve essas crianças. Gente. Ou então, Fernanda, tá vendo? Você foi buscar sarna pra se coçar. Não era pra você. E ninguém entendia. E eu ficava muito mal. Então, chegou um momento em que ninguém sabia o que estava acontecendo na nossa casa. A gente passou por isso. E quando a gente contou, quando a gente abriu o Instagram e contou, as nossas famílias ficaram chocadas. Meus pais não sabiam. Os pais do Maurício não sabiam. Nossa. E em meio a tudo isso, a gente ainda enfrentou, né? Porque eles chegaram em dezembro. Veio em fevereiro a pandemia. E aí o Maurício, que estava começando a se reestruturar num emprego, trabalhando, na verdade ele estava trabalhando por conta, na hora que estava melhorando, ele ficou sem renda alguma por vários meses. Então a gente enfrentou uma dificuldade financeira, assim, de não tinha um mínimo, era absurdo. Então, emocionalmente falando pra gente, foi devastador. Eu tive que abrir mão da minha carreira profissional. Foi uma das coisas mais desafiadoras da minha vida. Porque eu tinha na minha cabeça... Eu lembro que o dia que eu contei pra minha orientadora que eu ia adotar... A primeira coisa que eu falei pra ela... Fica tranquila, não vai mudar nada. Nada, não vai mudar nada. E eu lembro que mudou tudo. Porque era uma demanda tão grande em cima de mim. E eu via que as crianças precisavam que eu prestasse atenção neles. E eu não tava dando conta de tudo. E aí, com o apoio de uma psicóloga, eu entendi que eu viveria bem como uma profissional frustrada. Mas eu não viveria bem como uma mãe dentro das minhas expectativas frustradas. Então, naquele momento, eu precisava ser mãe. E aí, eu abri mão. Foi muito difícil. Então, de doutora em ciências, eu passei a ser dona de casa. E ficar 100% pros meus filhos. Só que aí eu pegava todo o meu conhecimento, né, de estudar, do doutorado, e eu falei, cara, eu vou aprender, eu vou entender o que tá acontecendo com essas crianças. E eu fiquei muito louca. Eu não me conformo, eu vou... Eu falava assim, não deve ter... Embora eu ainda achava que era sobre mim, eu falava, tem alguma coisa... Que o pessoal falava, desiste. Eu falei, não vou desistir. Eu não trouxe os meus filhos pra cá pra eu desistir. E eu lembro que com relação ao Fabrício, eu sofria muito e eu falava, eu tenho que aprender a amá-lo, é minha obrigação. Eu colocava isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar muito sobre o cérebro da criança, sobre o cérebro da criança que foi acolhida, comprava muitos livros e eu fazia uma coisa que era muito cômica, que até hoje eles dão muita risada em casa. Eu pegava a vassoura e eu criava assim, hoje eu vou observar Flávia. Então, tinha a minha figura de observação. E aí, eu ficava perto do quarto, varrendo, ou na cozinha, só prestando atenção na Flávia. Hoje eu vou observar a Fabrício. Com isso, eu comecei a entender toda a linguagem não verbal deles. E eu anotava. Eu tinha um caderninho. Flávia, quando tá desconfortável, faz não sei o quê. Aí, eu ia lá, depois pegava um monte de artigo científico. Isso pode ser disso, disso, disso. Aí, eu entendi, tinha um cérebro diferente. Eu falei, tem um cérebro diferente. Tem uma coisa diferente aqui, só que eu ainda não sabia da psicologia do trauma nessa época. E eu comecei a pegar algumas ideias que eu tinha e tentar testar na minha casa. E comecei a perceber que ia funcionando. E nessa época você tinha suporte psicológico? Você falou que em algum momento teve uma psicóloga. Nós fomos ter suporte psicológico, eu e a Flávia, que foi o primeiro, 1 ano após. Porque o que aconteceu? A gente ficou sem renda, não tinha como pagar. Sim. E o SUS, por conta da questão da pandemia, sobrecarregado. Nossa cidade tem psicólogo no SUS e tudo mais, mas não tinha, né? E aí a gente não queria ficar levando problema para os nossos pais e tal. Só que chegou um momento da Flávia, onde eu comecei a ficar preocupada. Porque eu percebi que a minha filha, ela tinha 5 olhares. E eu lembro que eu criei uma teoria na minha cabeça de que a Flávia era uma psicopata. Ai, meu Deus do céu! Essa fase foi legal. Aí, eu tava muito surtada nessa época. Fazia 1 ano já, quase. E aí, eu cheguei pra minha mãe. Eu lembro que foi a única vez que eu pedi ajuda. Eu falei, mãe, por favor, paga uma consulta no psiquiatra pra Flávia. E minha mãe pagou. E eu levei ela numa psiquiatra que eu tenho paixão e muita confiança em Campinas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu lembro que eu cheguei lá com a Flávia, eu e Flávia.
Aí nós entramos, aí eu sentei de frente pra médica e a Flávia do meu lado. Eu falei assim, olha, doutora, eu tô aqui porque essa menina é uma psicopata. Na frente da Flávia. Meu Deus! A Flávia fez assim pra mim, ó. Porque a bichinha enfrenta, ela é esperta, né? Aí a médica olhou pra minha cara e quis rir. Mas ela se segurou e aí ela falou assim pra Flávia, Flávia, você dá uma licencinha? E ela foi pra fora e ela conversou comigo. Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, você está enlouquecida. Aí eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorava tanto. E ela falou assim, calma, eu vou te ajudar. Aí eu saí, a Flávia entrou, aí eu ficava assim, na hora que a Flávia entrou, cuidado, que ela vai te manipular. Eu lembro disso, a Flávia ria até não querer mais disso hoje. Aí ela foi e tal, aí ela me chamou e falou, mãe, a sua filha não é uma psicopata, pode dormir de porta aberta, que eu já tava trancando a porta. Meu Deus! É, porque a Flávia, ela fazia uma coisa que era muito triste pra mim. Quando ela via que eu chorava, ela cantava. Toda vez que eu chorava, ela cantava. E ela cantava, tipo, na minha porta. Então, se eu ia pro meu quarto pra chorar, ela cantava. E não era assim um cantar lento, era um cantar de alegria, alto. Eu achava aquilo assustador. Mas, na verdade, ela cantava pra não me ver chorar. Então, ela cantava... Você vê como as leituras são tão complexas, naquele momento eu não enxergava isso, mas hoje eu sei disso. Inclusive, ela consegue verbalizar isso, né? A gente conseguiu juntas que ela entendesse esse processo. E aí, essa médica me explicou que a Flávia sofria. Na verdade, não era nada psiquiátrico, mas ela estava vivendo um momento de ambivalência. Ela me via e me queria como mãe. Mas me amar como mãe significava rejeitar a outra mãe. E ela não queria rejeitar a outra mãe, porque isso doía muito nela. E nós descobrimos que durante 3 anos e meio que ela ficou no abrigo, ela nunca pensou sobre o que aconteceu com ela. Ela deixava de sentir. Ela escolheu não sentir para se proteger. Uma proteção. Então, a minha filha estava começando a sentir aquilo junto comigo. Mas eu estava preocupada demais, achando que era sobre mim. E a Flávia, na verdade, tudo que ela estava fazendo pra mim não era sobre mim. Ela estava me pedindo socorro, ela estava me pedindo minha ajuda. Só que eu não estava entendendo. Eu achava que aquilo era uma ofensa, que aquilo era um ataque. Até porque não é lógico, né? Sim. Você não consegue ter uma percepção racional do que tá acontecendo. Sim. E aí, essa médica cuidou de nós. E eu saí de lá com remédio, a Flávia não. É verdade. E ela fez uma coisa que pra mim foi impagável. Ela começou a me ligar de tempo em tempo. E era muito legal, porque ela me ligava no dia que eu mais precisava. No dia que eu tava mais surtada. E aí ela falou, Fer, eu preciso que a Flávia faça terapia. E eu lembro que eu pedi pros meus pais pagaram algumas sessões pra Flávia. E ela começou a melhorar bastante. Mas mesmo assim, depois dessa consulta, nós vivemos o nosso pior momento. Foi o momento em que ela mais me rejeitou, em que ela mais, assim, foi grosseira, estúpida comigo. E era muito difícil. Só que a diferença foi que eu já tinha ouvido alguém me dizer que tinha alguma coisa. Eu já estava começando a criar... o medo de ser qualquer outra coisa. Eu já estava começando a olhar com empatia para minha filha. E eu começou a fazer mais sentido aquilo que eu estava estudando, que existia algo mais. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu tive momentos assim, onde eu fui levada à exaustão, realmente. Mas eu posso dizer pra você que valeu a pena de uma forma indescritível. Porque tudo que eu vivi, principalmente com a Flávia, de rejeição, me aproximou dela depois. Então, tudo aquilo que aconteceu entre a gente, toda aquela dor, aquela raiva, mostrou pra ela que eu não desisti dela. E aquilo fez hoje a gente ter um outro relacionamento, né? Então, eu lembro que chegou a sentença de adoção. No dia da sentença... Quanto tempo depois? 1 ano e 3 meses. A nossa demorou por conta da pandemia, né? E 2 dias antes, a Flávia me pediu pra voltar pro abrigo pela última vez. Ela pedia pra voltar pro abrigo 2, 3 vezes na semana, às vezes. Nossa. Era muito difícil mesmo. E aí, ela pediu pela última vez. Eu lembro que fiquei muito brava com ela. Eu já não tinha mais paciência. E aí, nesse dia, foi a única vez que eu virei pra ela. Falei assim, arruma suas coisas que você vai embora. Eu não ia levar, mas eu queria dar esse susto nela pra ver como que ela ia agir, né? Porque todas as vezes que ela falava, eu ia pro quarto chorar. E aí, eu lembro que ela foi pro quarto e passou um pouco, ela veio assim, bateu nas minhas costas. Ô, mãe, eu pensei bem, vou ficar. E aí, eu falei, você vai ficar, mas você vai ficar dessa vez diferente, Flávia.
A gente precisa parar essa briga de gato e rato. A gente precisa pelo menos aprender a conviver. Se vai nascer um sentimento de mãe e filha, vai ser com o tempo, mas a gente precisa parar de viver dessa forma. Olha como tá a nossa casa. Era uma guerra a nossa casa. E aí, ela melhorou um pouco, 2 dias depois da sentença, e a gente falou sim para a adoção de uma garota que tinha deixado muito claro que não queria ser adotada por nós. Naquele momento em diante, se eu desistisse da Flávia, eu poderia ser punida judicialmente. Mas eu tinha certeza que ela era minha filha, me aceitando ou não. E foi lindo, Rê, porque 3 dias depois, a Flávia acordou e ela falou mãe diferente. Na hora que ela falou mãe, eu lembro que eu me arrepiei inteira. E ela sempre me chamou de mãe, mas aquele mãe me arrepiei. E aquela garota ríspida, super desagradável comigo. Eu tô aqui respirando, falando, não, calma. Aquela garotinha difícil se transformou em uma garota totalmente diferente. E foi muito lindo o que aconteceu com ela, porque ela foi transformada por tudo aquilo, né? E a Flávia, eu brinco que ela foi o meu... Acho que a maior conquista da minha vida, porque ela me ensinou muito sobre mim. Então, eu descobri que eu sou totalmente diferente de quem eu era. Você encontrou todos os seus monstros, todas as suas dores. Ela me fez ser forte, ela me fez ser empatia. A gente fala tanto sobre isso, mas pouquíssimas pessoas têm empatia. Sim. E também ser empática num momento tão desafiador é outra coisa, né? Então, ela me ensinou isso. Eu achava que eu era uma pessoa que tinha empatia. E quando eu virei mãe, eu descobri que não. E eles foram me ensinando. E aí depois, acho que deu uns 6 meses depois de tudo isso, as coisas melhoraram um pouco. A gente começou a conversar mais sobre esse tema juntos em casa. Eu lembro que a gente sentava, eu e a Flávia, a gente fazia mini sessões de terapia. Eu não sou psicóloga, não tenho formação em psicologia, mas eu sentava com ela e eu fazia mini sessões de terapia. Porque ela não conseguia falar nas terapias. Então eu chegava e falava assim, Flávia, vamos lembrar, como era a sua infância, filha? Você lembra de algum lugar, uma cena, uma imagem? E a gente foi indo, e eu sempre batia. Era uma frase que eu falava diariamente pra ela. Amor não subtrai. Amor, ele vem pra somar. Amor é a única coisa que você divide e continua crescendo. Não deixe de amar a sua mãe biológica. Você pode me amar e amar a sua mãe. Seu coração tem espaço para nós duas, Flávia. E eu falava muito para ela isso, que era muito difícil para ela. O dia que você estiver forte o suficiente, se você quiser, você pode ir atrás da sua mãe. Mas como você vai agora, filha? Olha o jeito que você tá. Você não consegue lidar nem com as suas dores, como você vai lidar com a sua? E aí ela foi se fortalecendo, né? E a gente começou a falar sobre isso. E aí, cada vez mais eu fui estudando e aprendendo sobre o tema. Então, hoje eu tenho uma visão sobre tudo isso totalmente diferente da visão que eu tinha quando eu vivenciei tudo isso. E é legal porque, assim, eu consigo entender o que os pais sentem, o desespero deles. Você conseguiu ver um 360, né? Olhar para a cabeça da criança, olhar... Mas eu também consigo ver o quão difícil é para eles, né? E a gente conseguiu ajudar muitas e muitas pessoas com isso. E eu comecei a levar esse conhecimento, porque o que eu percebo é que no Brasil, quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de acolhimento institucional, de proteção à infância, ela não é voltada para a criança. É ridículo isso, mas não é sobre a criança. É muito mais sobre a necessidade do adulto do que sobre a criança. E eu comecei a levar esse olhar da criança. E eu cheguei em lugares muito bacanas, onde eu pude falar com pessoas muito importantes sobre esse olhar. E foi em um desses lugares, né, onde eu tava tentando ajudar um projeto que eu conheci a Natália. Eu já não tinha mais intenção de ter filhos. Já tava com 4. A nossa vida finalmente... Quando tava tudo... a gente tava começando a ter uma vida estável, financeira. E aí chegou a Nath. E a Nath, ela chegou chegando na nossa vida, porque a intenção era ser só uma figura, um referencial de família para ela, e na hora que a gente viu, ela já era nossa filha, de uma forma muito leve, né? E a Nath nasceu pra gente, então, ano passado, com 17 anos, ela tinha possibilidades diagnósticas, ela tinha vários itens que a maior parte das famílias se assustariam. E quando ela veio para nossa casa, ela mostrou que todos aqueles rótulos que estavam coladinhos sobre ela
não tinham nada a ver sobre quem ela era. Ela chegou sem sonhos, Rê. Eu não sei se... Aí eu vi alguns vídeos dela. É uma coisa que... E todos os meus filhos e todas as crianças que eu lido na instituição, eu vejo isso. E eu vou falar pra você que é uma das coisas que mais me dói. Eu não sei se você consegue imaginar uma pessoa vazia. Mas sim, eles são vazios, mas eles não conseguem ter raiva, diferente do que as pessoas pensam. Não é uma raiva, assim, do jeito que a gente sente. É tudo sobre eles. É tudo, eu sou ruim, eu sou o problema, ninguém me quis, eu devo ser muito chato. Eles têm uma visão tão negativa sobre eles que eles não têm direito de sonhar. Então, eles chegam sem sonhos. Tem alguns sonhos que eles citam, né? Quero ser jogador, mas eu já vi várias crianças que nem isso queria ser. E é estranho, porque todo garoto quer ser jogador, a menina aeromoça, modelo, atriz, né? Um monte de coisa. Não. Então, a Nath, ela tava assim, vazia. E em 10 meses, ela construiu vários sonhos. Ela tá num processo ainda de pertencimento, de amor próprio. Ela tem uma dificuldade muito grande de se sentir merecedora. Então, uma das coisas que a gente percebe muito nas crianças que são adotadas é que eles vão se sabotando. Todas as vezes que eles estão se sentindo amados e felizes, inconscientemente, eles fazem algo para não se sentir assim. Um exemplo, as minhas meninas, elas não gostavam de se arrumar. A Nath ainda tá nessa fase. Porque se arrumar e se olhar no espelho bonito, não condiz com a imagem interior de como ela se vê. Então, é mais fácil eu não me arrumar do que eu olhar, olha, eu sou bonita, eu posso me arrumar. E pra gente que não viveu tudo isso, parece uma coisa... Todo mundo gosta de se sentir bonita, mas essas crianças, na maior parte das vezes, não gostam. Olha como é chocante isso, né? Então, a adoção, eu sempre falo, ela é possível, ela acontece se você não desistir, mas não dá pra você entrar nesse processo achando que só amar vai dar certo. Você tem que estar aberto a conhecer esse universo. Hoje, né, depois de muito estudo, a gente sabe que mesmo um bebê recém-nascido já viveu pelo menos 3 grandes traumas na vida dele. O trauma que essas crianças vivenciam, ele é tão complexo que ele é comparado ao trauma de guerra. Cada vez mais está voltando a se estudar sobre trauma de guerra justamente pela complexidade dessas crianças. Você tem ideia? Trauma de guerra. Não é? E às vezes aqui a gente vê os pais falando, eu tive uma vida difícil, nem por isso. Não dá pra comparar. É tão potente. Tem uma... Tô lembrando aqui, ela precisa muito conhecer a Maria Cecília, não precisa? Não sei, imagino que vocês não se conhecem. É uma psiquiatra que eu amo de paixão, ela já teve aqui no Pode, mas a gente é amiga, né? E ela tem um filho adotivo com uma história, assim, bastante desafiadora. Imagina pra ela... por ser psiquiatra, falar, eu não tô sabendo lidar com todas as ferramentas, todos os recursos, né? E ela construiu esse amor, assim. Então, eu gosto muito de conversar com ela sobre isso, porque ela tinha o conhecimento e as ferramentas, e mesmo assim foi desafiador porque era com ela. Sim. Uma coisa é você tratar o outro. Eu tô o paciente sentado aqui. É muito real isso. E ela tem uma coisa, assim, muito linda que eu gosto muito. Sempre que eu encontro com ela, eu falo. Que ela fala que ela tem que ser empática com o paciente. E ela tem que tirar todos os preconceitos dela. Então, ela fala, por exemplo, eu atendo pedófilo. Eu não posso julgá-lo. Porque eu não sei quem ele foi, o que ele viveu, o que ele passou pra hoje... estar nessa situação. Então, exatamente. O que está me trazendo me remete muito a isso que ela me trouxe, assim, de consciência. Sim. De você falar, poxa, o ser humano julga muito e a gente tá sempre numa escola, né? Eu falo, poxa, eu julgo demais. Então, eu sempre fico... O importante é a gente tentar julgar cada vez menos. Sim. E ter consciência que a gente julga, mas né? É desafiador, né? Mas é isso, a gente julga tanto as pessoas e a gente precisa lembrar que a gente não sabe o que elas passaram. Não. Você tá falando aqui, imagina, às vezes uma coisa que a pessoa passou bebê. Sim. Nem ela sabe o que ela passou. Não sabe. Porque o que acontece é que o nosso subconsciente, ele é muito poderoso, né? Aquilo ele domina a gente. Ele domina a gente.
E aí a gente tá falando de crianças com múltiplos traumas que estão ali no subconsciente delas. Então, hoje a gente sabe que o trauma complexo, como acontece nessas crianças, altera o cérebro das crianças. Sim. Então, a gente tá falando de uma morfologia alterada. A gente sabe que a região do raciocínio, né, a parte aqui frontal, é menor do que numa criança que não sofreu trauma. E aqui a região aqui da sobrevivência, ela é maior, ela é estimulada. Então, as crianças que sofreram traumas, eles vivem de 3 formas. Eles lutam, fogem ou então paralisam. E aí você fala assim, como assim? Então, ou é aquela criança respondona, que bate, que vai de frente. Mas também pode ser aquela criança que quando você fala, ela fica tão estática assim. Os meus filhos, 4 anos depois, às vezes eu estou falando com eles, o olhinho sobe. E aí eu sei que não tá me ouvindo. Toda vez que eles são pegos numa situação de desconforto, eles somem da situação, eles paralisam. É um mecanismo de defesa. Super, né? Então, fugir. Então, dentro disso, quando a gente pensa só em eu tô falando só do cérebro. Aí a gente tem a questão comportamental e tem a questão também na saúde da criança. Então, as crianças que viveram grandes traumas, elas têm hipersensibilidade a tecido, elas têm uma hipersensibilidade a som, elas têm dificuldade de relacionamento, elas têm um quesinho de manipulação aguçado, elas podem ser muito boazinhas com algumas pessoas e muito reativas com outras. Por quê? Tudo questão de sobrevivência. Aí chega essa criança que é um bichinho acuado, um animalzinho selvagem na nossa casa, e você acha que você vai tratar como se fosse um gatinho domesticado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E é justamente os erros que eu cometi, porque eu achei que era só eu chegar, aplicar uma educação positiva, uma educação, sei lá, neurocompatível, que ia dar certo, muito amor, muito afeto. Não funciona. Primeiro você tem que dessensibilizar toda essa questão. Você precisa ajudar essa criança a se sentir segura. É o que você falou, né? Decodificar, porque você com 4 personalidades, formas de lidar completamente diferentes, né? Sim, porque isso irmãos. Também é muito importante a gente falar. São 4 irmãos, mas cada um viu a história de uma forma. Eles não veem a mesma forma. Não veem. Então, tinha aquela criança que estava com muito ódio do que tinha acontecido. Tinha a criança que tinha criado uma história fantasiosa na cabeça. A criança que não tinha pensado. E tinha um outro pequenininho que nem sabia. Ele, tipo, quem sou eu? Né? E entre eles, como que foi a dinâmica? Porque... Foi difícil, imagino que, como você comentou, antes de sair como que chama? A adoção definitiva? A sentença de adoção? E que isso mudou na sequência. Então, tiveram vários momentos que cada um deles lidou de uma forma. Mas e a dinâmica entre eles? Quando eles chegaram, eu achei que eles eram unidos. Porque eu sempre ouvi falar que os irmãos eram unidos. Inclusive, durante o curso preparatório, eu lembro que eles brincaram e falaram assim pra mim, cuidado, porque eles vão chegar, é igual quadrilha. Eles usam até essa palavra, eles vão se unir, vai ser 4 contra vocês 2. Então, eu achei que eles eram muito próximos. Só que quando eles chegaram, eu vi que não. Eles mal se conheciam. Porque como eles moraram 3 anos e meio numa instituição, eles foram separados por idade. Tá. E eles tinham uma figura péssima do Arthur, do mais novo. O Arthur era uma ameaça para os mais velhos, né? Inclusive para o Fabrício. O Fabrício, ele não gostava do irmão, de jeito nenhum. Inclusive, ele falava com muita frequência, eu não gosto do Arthur, eu não gosto do Arthur. Então, eles não se davam bem. Mas na hora de fazer arte, eles se juntavam e se protegiam. Só na hora da arte, eu lembro. Mas aí que começou a ter também. Se eu pegasse um no colo, era horrível. Era horrível. Os outros 3 paravam e ficavam assim pra mim, tipo... Se eu pegasse o outro, era... Eu tenho uma cena, a gente tem uma foto. Deu 1 ano e 2 meses que eles tinham chegado na nossa casa, nós fomos pra praia. E aí, a gente tava sentado embaixo da barraca e eu tava com o Arthur no colo, porque o Arthur dormiu no chão. E eu peguei o Arthur e coloquei ele pra dormir. O Fabrício estava sentado na minha frente, chupando sorvete e chorando,
porque eu estava com o Arthur no colo. Aquilo era muito frequente. Então, a gente ia no supermercado, era uma criança numa perna, uma criança na outra perna, uma criança num braço, no braço. E eu sou uma pessoa que não tem uma linguagem do amor do toque. Eu aprendi com os meus filhos. Porque quando eu descobri que essa era uma linguagem presente pra eles, eu comecei a me policiar. Então, hoje eu pego no colo, eu dou beijo. Mas você imagina, uma pessoa que eu detestava beijo, abraço, ficando com 4 crianças. Aquilo era horrível, era um sufoco pra mim, né? Então, e era sempre comigo. Tipo, eles me detestavam, mas eles estavam grudados em mim. Era só comigo. E o Maurício ficava jogado de lado, né? Então, foi muito complexo esse começo. Aí, chegou uma hora que a Flávia falava muito de ir embora. E aí, eles começaram. Você vai sozinha. Eu não vou voltar. Né? O Flávio, ele se vinculou a mim com 3 meses. Foi muito rápido, né? Então, ele deixava muito claro. Vai embora você. Não vou. Vai você. E foi assim durante um bom tempo. Hoje, eles são mais unidos. Mas no começo, não. Já tem famílias que já são bem unidos, né? Eles se protegem muito. Mas lá em casa, não. E você e o Maurício nessa jornada como casal? Quando começou, a gente ficou meio abalado. Porque eu surtei, eu enlouqueci. E aí, era o tempo todo eu chorando. O Maurício, às vezes, saía de casa, eu estava chorando. Ele voltava para casa, eu continuava chorando. Eu perdi muito peso. Foi muito angustiante. E as crianças faziam uma coisa que era muito, muito comum. Então, se alguma família estiver me ouvindo, isso é normal. Dá para melhorar. É que o quê? Quando eles queriam me deixar chateada, eles abraçavam muito o Maurício. E aí, eles não pegavam e só abraçavam. Eu lembro que era muito engraçado. Eles abraçavam o Maurício e ficavam assim pra mim, olhando. Assim, como assim, eu gosto dele, não gosto de você. E eu, criança, porque isso é atitude de mamãe criança, né? Nossa, ficava ofendidíssima. Que absurdo. Então, às vezes eu brigava com o Maurício, você deixa, nananana. Aí a gente entendeu que a gente não ia passar por isso, se a gente não se unisse. E aí, logo assim, 30 dias que as crianças chegaram, a gente se uniu. E aí, o Maurício, ele fez uma coisa que pra mim foi muito importante, que eu nunca vou conseguir agradecer. Quando ele entendeu que a proximidade dele com as crianças afastava as crianças de mim, ele focou em mim. Então, ele me deixava com as crianças para que eu pudesse ter momentos e oportunidades de conquistar as crianças, mesmo apesar do caos, e ele cuidava de mim. Então, ele chegava em casa, ao invés de ver como as crianças estavam, ele vinha direto em mim. Como você tá? O tempo todo, ele conversava com amigos. Eu tive uma amiga que foi a única que ficou presente, porque depois que eu me tornei mãe, todo mundo sumiu. Ninguém ficou comigo, principalmente pela adoção. E aí, essa amiga, às vezes, ele ligava pra ela, vem buscá-la. Ela precisa sair daqui. Então, ele foi muito importante, né? E a gente foi se fortalecendo, fomos ficando cada vez mais próximo, mais perto. Isso fez toda a diferença. Porque se a gente não tivesse se unido, eu tenho certeza que ia ter destruído o nosso casamento. Porque é muito complexo, né? E é muito comum. É muito comum. É muito comum os casais. Muito. Então, eu sempre falo, esse é um erro. É porque a gente é mulher assim, a gente se torna mãe, a gente quer esquecer de todo o resto. E realmente, tem um momento, alguns meses, que você... Que não tem nem como, acho, né? Você é mãe, né? E você não tá nem aí pra mais nada. Mas esse momento não pode durar pra sempre. Esse momento, ele tem que ter um prazo. E aí você tem que começar aos pouquinhos lembrar que você também é mulher, que você também é casada, que você também tem alguém. Eu sei que existe, quando a gente fala de maternidade, é muito complexo. Tem a maternidade atípica, tem a maternidade para adoção, a maternidade típica, não dá para comparar. Mas dentro daquilo que a gente pode, a gente tem que tentar ir voltando aos pouquinhos. Foi um processo para mim, eu demorei 2 anos para voltar a olhar para mim. Durante 2 anos, eu realmente fui aí 80% só mãe. Não fazia mais nada além da minha maternidade. Não me arrependo, foi importante esse processo. Mas um dia eu também tive que parar. Né? Tive que olhar para mim e falar, não, agora eu também tenho que voltar a olhar para mim. Afinal de contas, quando eu voltei a olhar para mim, sem perceber, eu ensinei os meus filhos a olharem para eles. Olha como isso também é poderoso, né? E eu não achava. Eu achava que era o contrário, que era egoísmo meu. E aí os meus filhos ficam felizes quando eu tô arrumada. Eles festejam quando eu vou sair com a minha amiga. E eu achei que não ia ser assim. É uma descoberta, né?
Tem um processo de autoconhecimento aí muito grande. Muito grande, né? Em que momento você decidiu compartilhar a história, abrir o seu Instagram, começar a falar publicamente? Então, foi 1 ano e 6, 7 meses depois da adoção. Eu não sabia nada de rede social, eu não tinha a menor noção de como era. Mas eu falei pra Flávia, a gente conversando um dia, eu falei, filha, se a gente contasse a nossa história, porque eu acho que muitas pessoas vivem exatamente o que a gente vive. Porque uma das minhas bravezas em relação ao processo é que eu achava que eu não tinha tido suporte de ninguém. Tá. E eu achava que quem adota merece esse suporte. Eu entendia que eu tinha adotado numa pandemia e tudo mais, mas mesmo assim eu falava assim, não, eu devia ter sido cuidada por alguém, né? Eu falei, bem, e se a gente contasse o que aconteceu com a gente? Porque eu tenho certeza que muitas famílias teriam desistido. E aí ela falou assim, mãe, vamos contar. E aí eu comecei a fazer tipo um blog, eu não sabia como funcionava. E foi bem devagarzinho o crescimento. Só que as pessoas foram chegando e ficando, assim, envolvidas pela história, né? E eu nem sabia desse poder transformador. E no começo foi muito legal que eram só famílias por adoção. Só que aí a história foi alcançando. E cada vez que eu crescia, em vez de ficar feliz como as pessoas ficam, eu ficava desesperada. Eu falava assim, Deus, por que esse monte de gente me seguindo? Olha que responsabilidade. Eu não tô aqui, né? Eu vou ficar falando de uma coisa só por falar. Eu preciso contribuir de alguma forma. Uhum. E aí, quanto mais eu crescia, mais eu estudava, mais eu tentava me envolver com o processo adotivo. Até que chegou um momento que o meu público se tornou principalmente de pessoas que não adotaram. Então, hoje eu tenho ali um público de uns 85% de não adotantes. E aí eu parei e pensar, bem, eu não estou mais falando com pessoas que adotaram, eu estou falando com outros. Como que eu vou fazer isso? Vamos tentar desconstruir preconceitos, vamos falar de coisas que a maior parte da sociedade pensa e tudo mais. Então, não é fácil, porque como eu falo de coisas que muitas vezes mexe com as pessoas, eu tenho, né, aquele monte de gente que chega, aquele monte que sai, aquele que chega, aquele que sai. Mas a gente tá construindo, aí eu brinco que assim, quem conheceu a nossa história nunca mais vai poder dizer que não é possível uma adoção que não deu certo. Porque todo mundo tem uma história mal sucedida pra contar. Tem, né? Então agora tem uma bem sucedida também, é isso que eu falo. E é isso que você falou, né? Quantas pessoas você tá ajudando em todas as vertentes. Tem muitos pais, as famílias, as crianças e quem convive e quem tem crenças, né? Acho que as pessoas trazem muitas crenças pelo desconhecimento, pelo que você falou, todo mundo tem uma história triste pra contar, todo mundo traz uma verdade, e que não é o que compõe o todo, a realidade, que é a única forma que as coisas vão acontecer, enfim. E pensando em números, é o que você comentou, né? Hoje 85% do seu público são pessoas que não fazem parte de uma família por adoção. Eu estava olhando aqui alguns dados e eu vi que a quantidade de crianças que estão para adoção é muito menor do que eu imaginava. Muito. E a quantidade de famílias que estão inscritas querendo adotar é muito maior do que a quantidade de crianças. Pelo que eu vi aqui, quase não sei se é um... Isso, candidato. É isso mesmo? Sim. E isso não muda, isso é anos, assim, né? Mas o que eu vejo que tem melhorado é essa questão, as pessoas estão um pouco mais, abrindo um pouquinho mais o perfil. Eu falo, e eu sou super defensora disso, não tem problema algum você querer adotar um bebê. Os bebês precisam de família da mesma forma que a minha filha de 17 anos precisava. Não é esse o problema. O problema está na sua motivação. Você quer adotar um bebê por quê? Você quer viver a primeira infância? Você quer ninar uma criança? Você quer dar uma mamadeira? Cara, você não vai viver isso com uma criança, com um adolescente de 17 anos. Se esse é um desejo intrínseco do seu coração, espere 5, 9, 10 anos. O dia que você pegar o seu filho no colo, você não vai nem lembrar de quanto tempo você esperou. Agora, e tem muitas pessoas, eu imagino, tá? Você que aqui tá no seu lugar de fala, mas que acham que, porque você trouxe uma informação, o bebê já vem com aí, de repente, 3 traumas. Acho que também tem muitas pessoas que acham, poxa, se eu pegar bebê,
vai ser mais fácil, sei lá, vai ser a minha criação, não sei, assim, coisas que... Essa é uma das motivações erradas. Se você tá por essa visão... Mas não tem muita gente com essa visão? Eu diria que a maioria. O que é um bebê? É essa visão. Ou é essa visão do mais fácil, ou é movido pela visão de terceiros, familiares. Porque minha família não vai aceitar uma criança mais velha, entendeu? Eu brinco, gente, com todo carinho do mundo. Quem vai cuidar do seu filho é você. Quem tem que saber qual é o perfil do seu filho é você. Porque minha mãe, minha sogra, todo mundo ama de paixão. Mas quando acorda e estoura lá em casa, quem cuida é eu e Maurício. Sim. É o pai, é a mãe. Então, quem tem que saber o que quer é você. Então, eu sempre falo, motivação. Escolha a sua motivação. Se quer, vivencie esse processo. Vai valer a pena. Tem que ter essa clareza, né? Acho que é tão difícil a gente ser... Bom, a gente vai passar a vida inteira tentando se conhecer e não vai se conhecer tudo que a gente poderia, né? Mas é tão difícil a gente ter essa consciência, a gente conseguir avaliar, porque a gente tá tão preso em tantas coisas do nosso subconsciente, do que a gente viveu, do que a gente vê. A gente percebe com sonho. Às vezes tem uns sonhos que eu falo, meu Deus do céu, minha cabeça juntou tudo. Um filme que eu assisti, com um negócio que tá acontecendo na minha vida, com um negócio da minha infância, com uma pessoa do passado. Sim. Então, você percebe muito bem qual que é a bagunça da nossa mente, qual que é o barulho de muitas coisas que estão ali. E o quanto se despir disso e falar, poxa, de fato, o que eu tô buscando? Por quê? E é por isso que eu falo que não pode ser rápido a habilitação. Porque se for rápida, você vai ser movida pela emoção e não pela razão. Agora, se você tá vivenciando esse processo, e aí você ouviu uma história ali, uma história aqui, eu lembro que o que me fez construir, né, saber que eu queria um pré-adolescente foi as minhas vivências, não foi lá da minha infância, com os pré-adolescentes e tudo mais. Então, é o ouvir, você vai ouvindo uma coisa. E uma coisa que eu sempre tive no meu coração, falava assim, eu quero ser mãe. Eu não tinha esse negócio, eu tinha a questão da barriga crescer, que hoje eu não quero mais. Mas eu queria a barriga crescer. Mas eu tenho pavor, tenho pânico, é muito engraçado, tenho pânico de pegar bebê no colo, eu acho muito mole, eu fico desesperada. Eu já trabalhei com pediatria e eu lembro que eu ficava angustiada com os bebezinhos assim, né? Minha irmã vai ter a Nina agora na próxima semana e eu já tô angustiada. Eu falei, Bi, se eu não pegar a Nina no colo, você não assusta que eu tenho medo de pegar bebê. Então, se eu, Fernanda, não tenho esse desejo, eu posso adotar uma criança mais velha. Se você virar pra mim e falar assim, Fer, você pensou em adotar uma garota de 17 anos? Eu não tinha idade na minha cabeça. Eu queria ser mãe. Eu queria vivenciar a maternidade. E uma coisa que é legal, Rê, é que mesmo uma criança que vem pela adoção tardia, você vai viver tantas primeiras vezes. Então, esse desejo das primeiras vezes que toda mãe tem, você vai vivenciar. Eu lembro que os meus filhos menores aprenderam a nadar com a gente. E quando eu vi eles nadando, pra mim foi como se eles estivessem andando pela primeira vez, né? Sim. O que mais que a gente... mês que vem a gente vai viajar de avião. Nós, durante 4 anos, né, nos programamos pra realizar o sonho dos nossos filhos de viajar de avião. Eu não tenho a menor dúvida que na hora que eles entrarem naquele avião e estiverem encantados, a mãe babona vai se emocionar de estar ali com eles. Então, sempre dá pra viver primeiras vezes, né? A Nath entrar na faculdade foi pra gente, assim, uma coisa que eu não sei descrever. É muito gostoso. Então, tem as primeiras vezes, né? E dá pra gente aprender a amar, sim, como filho. Eu gosto muito de falar dessa questão que eu vivenciei com o Fabrício, porque aí a gente já desconstrói aquele mito de que o amor é imediato. Amor é construção. Você pode até se apaixonar pela criança, porque é igual você em qualquer relacionamento. Não tem pessoas que você conhece e na hora você se encanta, mas não tem pessoas que a gente olha e fala assim, gente, pessoa chata, insuportável, você não quer nem ver a pessoa à sua frente, e aí você vai convivendo com a pessoa e fala assim, mas ela não é tão chata assim, né? Então, pode acontecer essa primeira paixão? Pode, mas na grande maioria das vezes não acontece. Então, se você não se apaixonar pelo seu filho... Porque são estranhos, né? Exatamente. A gente fica com talvez essa ilusão que você comentou, mas você vai conhecer e conviver na prática. E o que a gente não gosta nos nossos filhos... É o que a gente tem. É o que a gente não gosta na nossa criança interior. É por isso que eu falei, você enfrentou seus monstros mais dolorosos, que são os da infância. Sim. A gente tenta de todas as formas não abrir as gavetas da nossa infância, né? A gente vai se blindando, criando uma série de coisas, e você foi escancarada ali. Teve uma vez que foi muito legal, assim, que eu lembro que eu cheguei na terapia e eu falei pra terapeuta, falei assim, olha, eu não vou conseguir
eu nunca vou conseguir gostar do Fabrício. Aí ela parou, ela não era de falar, e ela falou assim, por que não? Porque eu lembro que eu falei um monte de coisa. Aí ela falou assim, Fernanda, nada do que você falou me pareceu alguém que não gosta. Aí ela fez uma pergunta que eu não lembro qual foi, e ela falou assim, não é sobre ele, é sobre você. É você não gosta de você. Cara, eu lembro que eu comecei a chorar. Mas eu chorava. E ela falou assim, para de pegar ele no colo todas as vezes que ele quiser. Eu falei, que absurdo! Imagina que eu não vou pegar meu filho quando ele quiser. Você faz isso de coração? Ou você tá fazendo forçada? Eu falei, não, eu faço muitas vezes forçada. Você acha que ele não tá vendo? Você acha que ele não tá percebendo? E aí eu lembro que foi muito legal que ela falou assim comigo. Você vai chegar pra ele quando você não quiser pegar ele no colo e vai falar assim, agora a mamãe não quer. Depois a mamãe te pega. E aí eu cheguei em casa e o Fabrício pediu o colo. E aí eu olhei pra cara dele, agora a mamãe não quer, assim, tremendo. Ele olhou pra mim, tá bom, mãe, depois você me pega. Na hora que ele falou aquilo, o bebê não sabe. Mas ele tirou de mim uma amarra. Sabe assim, eu olhei pra ele e eu vi outra criança. E aí foi muito gostoso, Rê, porque daquele dia em diante, eu comecei a treinar o pegar no colo. E aquilo que era muito horrível pra mim, foi se tornando uma coisa gostosa. Então hoje a gente tem os nossos momentos de colo, porque ele realmente é toque. Mas a gente também aprendeu a ter outras linguagens do toque. Então não precisa ser necessariamente o colo. O Fabrício gosta de pegar cabelo, ele gosta de mexer. Então, às vezes ele fica me tocando. E às vezes no cabelo eu fico menos desconfortável do que no colo. A gente aprendeu a trocar carinho, né? E às vezes também eu pego ele no colo e tá tudo bem, porque é uma coisa leve. Então eu sempre falo pras mães, né? A gente, pra conseguir ser mãe por adoção, a gente precisa de 3 coisas. A primeira coisa é entender que você vai errar demais. Tira o peso da perfeição. Mãe perfeita não existe. Se você conseguir se libertar disso, vai tornar sua maternidade mais leve. Segunda coisa é que você não sabe nada sobre o que seu filho viveu. Tira essa imagem de que você entende. Não, você não entende. E se você entender que você não entende, você vai aprender a ouvir. Então, ouça mais do que fale. E a última coisa é, pra viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Sim. Esse processo pode ser de 1 mês, mas pode ser um processo de anos. E eu sempre brinco que o propósito é tão incrível que eu nem lembro mais como eram as dores do processo. Não lembro mais. E eu acrescentaria, se você me permite, o autoconhecimento. Sim. Porque você trouxe isso aqui, tanto seu quanto dos seus filhos, em diversos momentos. Eu sou muito apaixonada por autoconhecimento. Eu estudo sobre isso desde 2009 e eu vim de uma escola que estuda a primeira infância. Muito profundamente, dos 0 aos 2 anos, depois dos 2 aos 7. Então, acho que isso, e é uma coisa que eu falo, assim, falei esses dias pra Bruna, que ficou noiva, eu falei pra ela e pro noivo dela, falei, o dia que vocês forem ser pais, ou já, inclusive, quanto antes começar, se conheçam. Né? Ela já faz terapia, um monte de coisa, mas é que eu indico uns cursos que eu gosto, umas coisas um pouco mais profundas, né? Porque eu acho que é isso também, porque senão você entra nos seus monstros e se você não consegue se enxergar, é difícil enxergar o outro. Sim. Então você também tem que se limpar, se curar, ao mesmo tempo que você tá curando uma pessoa que tá com uma dor estratosférica. Sim. Então eu acho que... Isso é pra sempre, né? Porque meus filhos, eu vivenciei esse momento de autoconhecimento enquanto eles eram pequenos. Agora a gente tá mudando de fase. Sim. Meus filhos se tornaram adolescentes. De novo eu tô tendo que rever, né? E a gente sempre tem gatilho, né? Sempre. A gente volta lá, né? Você fala, poxa, eu não acredito. Peguei um resgate lá de uma coisa que eu achava que já estava resolvida, porque você foi reestimulada por uma outra coisa. Sim. Por isso que é uma das coisas, assim, se eu pudesse contribuir, falar, olha, tem que ter uma coisa no processo adotivo, além dessa padronização que é muito importante, eu acho que deveria ser obrigatório fornecer apoio psicológico para a família. Com certeza. Deveria ser obrigatório. Sim. Isso, porque lidar com isso não é fácil. E ainda lidar com isso sem ajuda, sem suporte emocional, é muito mais difícil. Então, é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar para ter, infelizmente. Mas seria tudo mais fácil. E aí, o que eu vejo as famílias fazendo? Adotam, correm pro psicólogo com a criança. Mas não fazem terapia.
E aí a questão que eu sempre falo, se você não tiver condições de ter um psicólogo para você e pro seu filho, faça você. Porque o seu comportamento vai modular o comportamento do seu filho. Não adianta nada ele ir lá na terapia, aprender um monte de coisa, aí você chega em casa e faz totalmente o oposto, não cura, não vai tratando, Sim. não vai ressignificando. Sim. Então é um processo longo. Hoje eu ainda faço terapia e eu brinco que eu só não surto por causa disso. Mas terapia é maravilhoso. Eu acho que a gente tem sempre que buscar isso com inquietude, né? Sim. Porque eu acho que a vida inteira Precisa, a né? gente passa por desafios, momentos, enfim, a gente se perde da gente mesmo. É uma coisa que eu falo, gente, assim, de vez em quando eu falo, Renata, você se perdeu de você mesma, de novo, né? Aí vem a culpa. Sim. Você fala, não, calma, não, se perdoa, velho. Então fica aquele turbilhão, assim. Exatamente. E você trouxe muitas coisas, assim, eu tenho a impossibilidade completa de tentar me colocar no seu universo, mas assim, muitas características que também são da mulher, essa coisa de se culpar, Sim. de achar que é um problema com a gente, Sim. de, né, uma carga genética e histórica de muita coisa, que eu acho que a mulher acaba se colocando muitas coisas e que a gente precisa se permitir se despir um pouco de toda essa... Você falou muito de cobrança de família, eu acho que é isso, né, às vezes a gente faz tantas coisas pros outros... Sim. A gente escuta demais e você comentou em algum momento que é você quer ser mãe? De que jeito? Qual é a sua vontade? Porque é inevitável que a gente não se deixe levar pela informação dos outros. Então, por isso que a gente precisa de vez em quando voltar e falar, não, pera, é a Renata pela Renata, né? Exatamente. E é um processo difícil, né? É difícil. É difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Porque aí entra toda a nossa construção, como que a gente foi criado, se a gente tinha voz, se a gente podia se posicionar. A gente traz tudo isso. Hoje, o que eu tento fazer com os meus filhos, eu sempre fui uma pessoa muito frágil. As pessoas falam, nossa, você é muito forte. Eu sempre, pelo contrário, eu sempre fui muito frágil. A opinião do outro sobre mim sempre foi muito importante pra mim. E até hoje, ainda lido com muita dificuldade com isso. Por isso que é tão difícil eu estar à frente de uma rede ou com tantas pessoas. Porque é o tempo todo as pessoas opinando sobre mim. Mas eu tento trazer pros meus filhos o oposto. Que eu quero tentar libertar eles disso. Mas é muito difícil, porque a gente, como eu me importo, muito automaticamente eles aprendem muito comigo, sim, né? Sim. Mas eu espero de coração que eles aprendam o valor deles, independente daquilo que eu acho deles, do que a sociedade acha deles. Eu sempre falo pra eles, eu falei assim, chega de ser conhecido como os filhos da Fernanda, os filhos do Maurício. Quem são vocês? Se mostra pro mundo, se mostra com as suas imperfeições. O meu menino ainda não conseguiu se descobrir, ele ainda não sabe quem ele é. Então eu falo assim, Flávio, se você não for o garoto bonzinho, tá tudo bem. Mas mostra quem você é, se constrói, porque é isso que vai fazer eles fortes, né? Sim. E quando vem a adoção tardia, é difícil pra gente, porque o seu filho chega e voa muito rápido. Né? E aí a vontade é de proteger. Sim. De manter aqui, né? Então é muito difícil a gente trabalhar tudo isso. Você falou o que você diria para conscientizar as mães ou os pais. E o que você diria para os filhos que são adotados? Eu diria para eles aprenderem a falar, a verbalizar o que eles não gostam. Talvez se eles não conseguissem dizer sobre os sentimentos, porque é muito confuso, mas sejam sinceros. Isso me fere. Eu não consigo lidar com isso. Porque do mesmo jeito que eles estão aprendendo a ser filhos, aquele pai, aquela mãe também está aprendendo. Então a gente também está numa posição insegura. E quando eles começam a falar, a gente começa a ter oportunidade também de refletir sobre isso. E se permitir, né? Se permitir. Mas é difícil falar de se permitir. Esse se permitir, ele vem com a segurança. E a segurança quem dá são os pais. Por isso que eu falo e o pessoal fica muito bravo comigo. Mas a responsabilidade de fazer dar certo da adoção é do pai, da mãe, é da família. Porque quem tem um cérebro para lidar com tudo isso são os adultos e não as crianças. Sim. As crianças, elas só vão se permitir o dia que elas se sentirem 100% segura com aquela família. Não é com 10 dias, não é com 45 dias. Algumas crianças levam anos para se sentir seguras. E aí, quando eles se sentem, eles se permitem. Aí tudo muda.
Aí até o cérebro muda. É lindo de ver. É uma coisa incrível. O meu marido tá estudando muito, ele vai agora, semana que vem. Eu tô até ansiosa, eu fiquei brava com ele porque abriu a inscrição, ele se inscreveu e ele me mandou um WhatsApp. E eu vi horas depois, tinha acabado já a inscrição, que é o Joe Dispenza, não sei se você conhece. Ele é uma pessoa que teve uma depressão muito forte. E aí ele decidiu sair da depressão e ele foi estudar sobre como reprogramar a mente. E ele tem um curso que é para quem vai fazer essa imersão, que meu marido vai ficar uma semana com ele. Mas ele vai fazendo as aulas, ele vai me contando, né? Que reprogramar o cérebro é exatamente, tem até um filminho que mostra que a gente tem, eu não vou acertar o número correto, mas acho que é 90 mil pensamentos por dia. Desses 90 mil, só 20% são pensamentos novos. Alguma coisa que, fui lá no pod da Renata, tal. 80% são preocupações de ontem, de antes de ontem, medos, não sei o que ficam vindo, voltando. E quanto mais você alimenta, mais aquilo vai fortalecendo sinapses e neurônios no seu cérebro. A partir do momento que você começa a ter reforço positivo sobre coisas boas, vai se desfazendo os elos com aquelas coisas que são traumas, E realmente é comprovado cientificamente que a estrutura do cérebro muda, que é o que você falou. Então, acho que a gente tem ainda muito desconhecimento sobre tudo isso. E até de como fazer isso é muito complexo. Sim. É muito difícil você achar. Eu lembro que meu pai tinha uma raiva que meu pai, quando eu era pequena, eu falava pra ele, pai, tô com dor de cabeça. Aí ele falava, manda uma ordem pro seu cérebro pra não ter dor de cabeça. Imagina eu pequenininha, né? Eu falava, como assim, pai? Eu mandei uma ordem pro meu cérebro, nunca mais tive dor de cabeça. Eu com uma raiva, né? Como eu mando uma ordem pro meu cérebro? Ele vai me obedecer? E é isso, a teoria é linda e tudo, mas a gente praticar não é fácil. É o que você falou, imagina pra uma criança que tem total desconhecimento, que vem, né, com toda essa carga. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Rick, é muito legal isso. Ao mesmo tempo que eles são extremamente... tem essa questão da fragilidade, do trauma, eles são muito fortes. E eles têm uma força muito maior do que a nossa, justamente por precisarem sobreviver. Eles sobreviveram muitos anos. Então, eles conseguem transformar a história deles. A gente tem a mania de olhar para as crianças e adolescentes que foram acolhidos com dó. Eu diria que a gente deveria ter dó da gente. Você pode dizer bem isso. A gente é pequeno em relação à força. Sim. Porque você conseguir vencer tudo que eles já venceram, né? E seguir é muita força. É uma força, assim, sobrenatural. E quando as pessoas... O que você trouxe que é comparável ao trauma de uma guerra... E aí você vê, eu contei pra você da Flávia, 1 ano e 3 meses, muita rejeição. Hoje a Flávia não me rejeita e muito mais que isso. Ela inclusive luta ao meu lado em prol da adoção. A Flávia fala abertamente sobre adoção. Ela tem um pertencimento lindo pra falar do tema. Meus filhos, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, eles não têm vergonha nenhuma de falar que eles são adotados. A Flávia teve uma vez que eu achei muito engraçado, ela foi convidada para falar na sala de aula, levaram ela em outra sala, aí um garoto pegou e levantou a mão e falou assim, escuta, onde estão seus pais? Falou um palavrão, tipo, deixou ela numa situação super desconfortável, numa sala com crianças mais velhas que ela. Aí ela pegou, ela arrumou o cabelinho dela, ela contando, e a direção da escola depois me ligou desesperada contando o que tinha acontecido. Falando, ela virou e falou assim, olha, os meus pais biológicos, eles fizeram por mim o que eles puderam, eles não estão mais comigo, mas os meus pais estão nesse momento trabalhando e eu tô aqui ouvindo um moleque que não tem noção falando porcaria. Nossa, maravilhoso. E aí você pega e fala assim, tá vendo? Tipo, é pertencimento, né? E aí as pessoas vêm na nossa rede, fica falando de adoção. Mas se eles não têm vergonha de ser adotado, porque não tem por que ter vergonha. Eles são amados, escolhidos. A verdade é que a adoção é dos dois lados. Eu também sou uma mãe adotada. Eu não tenho vergonha de não ter gerado e ser uma mãe pela adoção. É óbvio que no dia a dia a gente não fica assim, meu filho é adotado. Não tem essa idade, filho é filho. Mas quando falam, não estão me menosprezando. Eu não vejo assim. Pelo contrário, porque eu sei o quão incrível foi a adoção na minha vida. Então é tudo uma questão de olhar, né? Sim. Fê, eu continuaria aqui muitas horas, de verdade, ó.
Já me emocionei de novo, eu já me emocionei aqui várias vezes. Eu tô super feliz de te receber, de te conhecer pessoalmente. É diferente, né? Quando a gente vê ali pela lente do celular, enfim. E obrigada por ter vindo até aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. Eu desejo que você tenha muita força para continuar fazendo o trabalho que você faz, independente de qualquer retaliação de pessoas que, enfim, que pegam o seu tempo ao invés de enaltecer para falar qualquer coisa que seja diferente disso, porque eu acho incrível o que vocês estão fazendo. Você, seus filhos, então eu desejo que vocês tenham muita força para continuar esse trabalho lindo e que cada vez mais vocês se conheçam, se permitam e sejam esse exemplo para todos. Exemplo de vulnerabilidade, de verdade e de realização mesmo, de conquista. O que você falou, quem te conhece não pode dizer que não tem um caso bem sucedido. E um caso que é um baita de um caso, né? Uma família grande. Então, parabéns, obrigada mesmo de coração. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de falar de adoção real. Eu acho que pra gente que é família para adoção, nada é mais gratificante do que ver as pessoas se abrindo pra falar de adoção como ela é. Sem aquela coisa, né, linda, que todo mundo fala, como se fosse uma coisa emocional, mas mostrando do jeito que você falou mesmo, vulnerável, simples, constitui como uma construção familiar. Obrigada, isso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e eu tô muito grata. Ai, que bom. Idem, obrigada. Espero que você volte, que a gente ainda tem um monte de coisa pra falar. Pode pensar. Obrigada, pessoal. Até a próxima.